Olha aí, pessoal, uma notícia um pouco estranha, ou melhor, um boato. Não tem nada confirmado a esse respeito, até porque seria um projeto muito grandioso por parte do governo Lula. Mas o que foi vazado aí de fontes anônimas e tudo mais, e quem repercutiu primeiro foi o Ricardo Noblar, é que o governo Lula está elaborando uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, para alterar o mandato do presidente do Banco Central, para alterar a duração, diminuindo de 4 anos para 3 anos, né? Sem, contudo, mexer em outras coisas relacionadas à autonomia do Banco Central. Será que isso aqui é real? Será que procede? Eu tenho alguns questionamentos a esse respeito, então vamos conversar sobre isso. Primeiro, se é interessante para o Lula esse tipo de coisa, o que poderia estar por trás disso aí, e se é uma boa medida no final das contas ou não. Vamos fazer um apanhado geral dessas hipóteses aqui, até o momento nada fundamentado, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Primeiro ponto de todos, um país onde as regras mudam com frequência não é um país sério, não é um país atrativo, não é um país em que as pessoas com grana, os grandes investidores internacionais queiram botar o seu dinheiro. Eles querem mais confiabilidade, mais previsibilidade, que todos os cálculos para a viabilidade de um negócio, de um investimento, sejam referentes apenas a questões econômicas e não questões políticas, ou o mínimo possível. Sempre tem política na história, mas o Brasil, meu amigo, pelo amor de Deus, né? Então, imagina a loucura, se isso aqui for real de fato, né? As regras do Banco Central foram mudadas pouco tempo atrás no governo Bolsonaro. Já no mandato seguinte, vamos ter regras alterando, mudando novamente questões do Banco Central. A bagunça que isso aí está ficando, né? É certo que há um projeto sendo analisado lá pela CCJ do Senado Federal, a respeito aqui, uma outra PEC também da autonomia financeira do Banco Central, só que isso aqui, por outro lado, é uma pegada diferente. Por quê? Isso vem no mesmo sentido daquela PEC da autonomia do Banco Central lá de trás, da época do Bolsonaro, de conferir mais autonomia de fato para o Banco Central, tratar ali como um órgão independente puramente técnico. Então, é algo que tem o objetivo apenas de aprofundar reformas que foram começadas anteriormente. Quando isso acontece, e são boas reformas positivas, isso é ótimo, beleza que aconteça isso. Agora, esse tipo de ideia aqui vai no sentido completamente oposto. É um governo levando a coisa para um lado, o outro governo subsequente vem, puxa na outra direção e você nunca sabe para onde que a coisa vai caminhar. Então, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, é algo muito difícil de aprovar. Não é uma lei simples, uma lei ordinária, nada disso. É algo bastante complexo de ser aprovado. Por quê? Né? Precisa ali de maioria qualificada, não sei, né? Não sei qual é o nome da maioria que precisa ali no Congresso Nacional para ser aprovada. Aí tem que votar na Câmara, aí vai para o Senado. Se o Senado mudar alguma coisa e aprovar, tem que voltar para a Câmara. É aquela lenga-lenga toda. É algo difícil de aprovar, de maneira que quando isso aqui chega a ser apresentado para o Congresso Nacional, é porque tudo já foi devidamente negociado, as partes estão de acordo e há uma chance grande disso ser aprovado. Acho pouquíssimo provável, caso o Lula de fato esteja preparando algo do tipo aí, o governo dele, acho pouquíssimo provável ele apresentar para perder. Uma derrota numa PEC dessa magnitude agora para o Congresso seria uma catástrofe para o governo Lula, que já sofreu inúmeras derrotas nos últimos meses aí, né? Mas qual que seria a ideia aqui, então, dessa PEC? Reduzir o mandato do presidente do Banco Central para 3 anos, né? Garantindo aí, portanto, que o presidente do Banco Central não fique até a metade do mandato
do presidente seguinte, caso haja aí de um novo presidente, né? Caso haja uma sucessão, que foi o que aconteceu de fato, né? O Campos Neto vai ficar até o final deste ano no governo Lula, o que é algo extremamente positivo, né? Aí a ideia seria, portanto, de você ter uma redução aí para 3 anos desse mandato. Ou seja, se começar a vigorar agora, já da próxima indicação, então o Lula vai colocar um nome dele ali, que vai ficar só até o primeiro ano do próximo presidente, pode até ser ele mesmo, se ele se reeleger, né? E aí, no final do primeiro ano do próximo mandato, o presidente da República vai indicar um novo presidente do Banco Central, que vai encerrar o mandato com ele, 3 anos, e aí vai casar de novo isso, e você vai ter sempre essa situação de que um presidente vai ter que lidar com, ou pelo menos um mandatário vai ter que ligar com o presidente do Banco Central anterior, e o próximo mandatário vai começar do zero com o presidente que ele quiser indicar. Então a ideia provavelmente é essa aqui. Será interessante para o Lula fazer isso, né? Porque ter essa ideia é uma coisa, né? Já digo, a minha opinião, de forma geral, de maneira geral, não é interessante para o Brasil ficar mudando as regras do jogo, não. Isso aí, essas instituições precisam ser sólidas, precisam ter regras bem estabelecidas e que são respeitadas, até por outras instituições, como o Congresso, como a Presidência da República. E aí é assim que você constrói instituições sólidas e respeitáveis. Elas são previsíveis, você consegue saber para onde que a coisa vai, para onde que a coisa vai caminhar. Então, eu não acho isso interessante absolutamente, né? Só que, primeiro, a Simone Tebet já tinha falado disso pouco tempo atrás. Não foi uma notícia assim, ela falou até, eu achei um pouco fora de hora, achei assim que ela estava comprando a briga do Lula contra o Campos Neto, e não é muito do feitio dela fazer isso. Eu vivo dizendo que a Simone Tebet é meio que um ET dentro do governo Lula, só que a verdade é que com essa notícia que vazou aqui pelo Ricardo Noblat, fica mais fácil entender por que a Simone Tebet deixou isso escapar anteriormente. Ela já estava meio que dando uma indicação do que haveria de ser em algum momento apresentado, né? E isso aqui pode representar... Opa, tô quebrando tudo aqui, né? Isso aqui pode representar, de alguma maneira, uma melhora para o governo Lula que eu não consegui identificar ainda, a não ser que o Lula esteja realmente querendo ficar aí 2 mandatos no poder, enfim, né? Porque parece de forma geral, que estamos diante, né, de uma situação de o governo entregando um pouco para conseguir de outra forma, né? Ou seja, o governo conseguiria uma redução do mandato do presidente do Banco Central em troca de manter a autonomia do Banco Central de forma geral, sem mexer em nada disso, né? Não acho que o Lula teria poder para mexer nessa autonomia hoje, mas algum tipo de negociação poderia acontecer. O que eu não entendo disso aqui, não consegui captar, se você quiser me ajudar nos comentários, eu vou ficar muito grato, é o que o Lula ganha reduzindo o mandato do próximo indicado dele aí. Porque eu vi alguma coisa de que, na verdade, isso aqui poderia mudar, esperar só 2025 para começar a conversar a esse respeito. Então, não é impossível que o Lula queira apresentar isso só para o outro mandato e não do próximo presidente que ele vai indicar. Porque se fosse agora, ele estaria reduzindo o mandato do cara que ele vai colocar ali como presidente do Banco Central. E reduzindo o tempo não suficiente para ele indicar outro ainda neste mandato, que é uma coisa bastante curiosa, sem dúvidas, né? Há essa possibilidade, então, dessa PEC? Até há. O que o Lula vai ganhar com ela, eu não consegui entender ainda. Nem com o que vai ser apresentado, que tipo de vitória que ele vai ter. O Lula não vai jogar para perder, é claro. Nem que tipo de vitória ele espera conseguir no Congresso Nacional. Toda PEC é um risco que o governo corre. Ou ele já vai muito bem azeitado para o plenário, para a votação, azeitando isso, sabe-se lá como, à custa de quantas emendas, ou ele vai para o tudo ou nada, arriscando se dar mal e podendo se dar muito mal nessa história, né?
Eventualmente, e aí é uma outra possibilidade que pode ter algum tipo de verossimilhança, eu não descarto, o Lula quer apenas apresentar uma PEC que seja um contraponto à atual PEC que está circulando lá da autonomia financeira, que eu citei, que é defendida pelo Campos Neto, né, de forma geral, é uma grande bandeira dele e tudo mais. Talvez o Lula esteja querendo apenas apresentar a sua PEC para anular a outra e chegar-se a um acordo de que as duas vão caducar, não vão ser votadas, não vão ser aprovadas, não vai se mexer no que existe hoje. De maneira geral, não acho uma boa ideia isso aqui não, mas eu fico curioso para tentar entender aonde que o Lula quer ir com essa história. Se isso for verdade mesmo, lembre-se, Ricardo Noblat espalhou isso aí para a mídia. Mas me diga, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.